Bem-vindo ao canal Criando Raízes. Criando Raízes Cast. Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise um pouco diferente. Temos em mãos um material que mergulha em um dos textos assim mais enigmáticos e densos que existem. O capítulo 11 do livro de Daniel. E o que o torna tão fascinante é que ele se lê quase como uma crônica histórica, sabe? Super detalhada, cheia de reis, guerras, intrigas, mas foi escrito como uma profecia, séculos antes de tudo acontecer. A nossa fonte hoje é um comentário teológico bem aprofundado, que usa esse capítulo para iluminar um período da história que muitas vezes fica meio no escuro. Aqueles chamados 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, a nossa missão aqui é desvendar como esse texto antigo alega prever a ascensão e queda de impérios com uma precisão que, olha, chega a ser desconcertante. E tentar entender o que isso diz sobre poder, sobre conflito e talvez sobre a ideia de que a história não é tão aleatória quanto parece. Ok, antes mesmo de entrar nos detalhes, a gente precisa encarar o elefante na sala, né? Ao ler essas previsões, a primeira reação é de espanto. Elas parecem precisas demais, é quase como ler o placar de um jogo que já terminou. Qual é o grande debate acadêmico aqui? Alguém simplesmente escreveu isso depois que tudo aconteceu e fingiu que era uma profecia? Essa é exatamente a questão central. É o ponto que divide os estudiosos assim há séculos. A sua reação é a mesma de muitos críticos que defendem a teoria do vaticinium ex evento, que é basicamente o que você disse, uma profecia escrita após o fato. Nessa visão, um autor desconhecido, escrevendo lá por volta de 165 a.C., durante a perseguição de Antíoco IV, teria só registrado a história para dar esperança para o povo da sua época. É uma explicação que não exige, claro, nenhuma intervenção sobrenatural. Faz sentido. É uma abordagem mais cética, mais histórica. E qual seria a outra perspectiva? A outra perspectiva, que é a defendida pela nossa fonte, parte de uma premissa diferente. Se a gente aceita a possibilidade de um Deus que não está preso ao tempo, que governa ativamente os rumos da história, aí uma profecia detalhada não é um problema. Pelo contrário, é uma demonstração desse controle. A questão, no fim das contas, não é só sobre a data do texto, mas sobre a visão de mundo que cada um traz para a análise, entende? A fonte nos convida a, suspender o ceticismo por um momento e ver até onde essa narrativa nos leva, tratando-a como foi escrita, uma previsão. Certo, então vamos seguir por esse caminho. O texto começa com uma velocidade impressionante, cobrindo impérios gigantescos em pouquíssimas frases. Começa com a Pérsia. Exato. O versículo 2 diz que, depois de Dário, o Medo, surgiriam mais 3 reis na Pérsia, e um quarto que seria o mais rico e poderoso de todos. A nossa fonte identifica esse quarto rei como Xerxes I. Ele é uma figura famosíssima na história, aquele que juntou um exército colossal para invadir a Grécia. A famosa Batalha das Termópilas, os 300 de Esparta, tudo isso. Precisamente. E o texto profético destaca um detalhe crucial. Ao usar sua riqueza para incitar a todos contra o reino da Grécia, Xerxes, sem saber, acendeu o pavio que levaria à explosão seguinte. A arrogância e a agressão dele contra a Grécia criaram um ressentimento que, fermentou por gerações. Preparou todo o cenário para o próximo grande conquistador. E aí o texto dá um salto impressionante, certo? Do versículo 2 para o 3, parece que a gente pula, um século e meio de história. Por que essa pressa? O que é fascinante aqui é a seletividade da profecia. A fonte argumenta que a Bíblia não é um livro de história mundial, mas sim a história da redenção. Então, ela foca nos eventos e impérios que impactam diretamente o povo de Israel. Os 150 anos entre Xerxes e o próximo personagem foram importantes para a Pérsia, claro, mas não cruciais para a história de Israel. Por isso, a narrativa salta direto para o rei guerreiro que mudaria tudo, Alexandre, o Grande. A história dedicou bibliotecas inteiras a ele. Mas aqui ele ganha o quê? Um versículo. Apenas um. E a precisão sobre o destino dele é o que chama atenção. A profecia diz que seu grande império seria quebrado e repartido para os 4 ventos do céu. Mas, e isso é crucial, não para sua posteridade. E foi exatamente o que aconteceu. Alexandre morreu no auge, aos 33 anos, sem um herdeiro.
Seus filhos foram assassinados nas disputas de poder e o império foi fatiado entre 4 dos seus generais. E quem eram esses generais? Como é que ficou o mapa depois dessa divisão? Bom, Cassandro ficou com a Macedônia e a Grécia, Lisímaco com a Trácia e a Ásia Menor, e os 2 mais importantes para o resto da profecia. Ptolomeu I, que assumiu o controle do Egito e da região de Israel, dando início à dinastia ptolomaica, e Seleuco I, que ficou com a Síria e a Mesopotâmia, fundando o Império Seleucida. Então, a partir daqui, a história se concentra nesses 2, Ptolomeu no sul e Seleuco no norte. Israel, geograficamente, está exatamente no meio do caminho. Exatamente no meio. A partir do versículo 5, a profecia se torna uma crônica super detalhada de 175 anos de conflito entre o rei do sul, o Egito, e o rei do norte, a Síria. E Israel se tornou a infeliz bola de ping-pong nesse jogo geopolítico, sendo conquistada e reconquistada o tempo todo. É interessante que, nesse mesmo período, Roma estava crescendo, se tornando a verdadeira superpotência global. Mas, como você disse, o texto ignora Roma por enquanto. Sim, porque era essa briga regional que definia a vida, a cultura e a religião do povo judeu na época. E a fonte mergulha em algumas histórias específicas que, olha, parecem saídas de uma série de intriga política. Tipo a do casamento arranjado que deu terrivelmente errado, né? Exato. O versículo 6 descreve uma tentativa de aliança. Para selar a paz, o rei do sul, Ptolomeu II, deu sua filha, Berenice, em casamento ao rei do norte, Antíoco II. Só que tinha um pequeno problema. Antíoco já era casado com uma mulher poderosa chamada Laódice. Imagino que ela não tenha ficado muito feliz em ser trocada por uma aliança política. Nem um pouco. Antíoco se divorciou dela, mas Laódice não era de aceitar uma derrota. Usando sua influência, ela conseguiu convencer Antíoco a recebê-la de volta e, num ato de vingança brutal, ela o envenenou e depois mandou assassinar tanto a rival Berenice quanto o filho pequeno que ela teve com o rei. Nossa, isso é mais brutal que qualquer série de intriga que a gente assiste hoje. Uma aliança de paz que termina num triplo assassinato é impressionante. E a profecia parece capturar essa dinâmica. Ela diz que ela não poderá reter a força do seu braço. Nem ele, nem o seu braço subsistirá, mas ela será entregue. A fonte destaca como cada detalhe parece se encaixar. A princesa, seu marido, sua comitiva e até seu pai, que morreu pouco antes, deixando-a vulnerável. Então a fonte está basicamente dizendo que toda essa bagunça, traições, assassinatos, casamentos que deram errado, não era só o caos da política humana, mas peças de um quebra-cabeça sendo montado? É uma ideia bem radical. É a ideia central que a fonte propõe. A narrativa continua nesse ritmo, mencionando a vingança do irmão de Berenice, Ptolomeu III, depois figuras como Antíoco III, o Grande, que teve grandes sucessos, mas acabou humilhado pelos romanos, morrendo ao tentar pilhar um templo. É um ciclo de ganância, poder e queda. E depois de toda essa sucessão de reis e batalhas, a profecia foca numa figura que parece ser o clímax de toda essa maldade. Quem é o próximo grande vilão da história? Chegamos a Antíoco IV Epifânio. O texto descreve como uma pessoa desprezível. A fonte o apresenta não apenas como mais um rei tirânico, mas como o arquétipo do inimigo do povo de Deus. Um homem cuja crueldade foi tão extrema que ele se tornou um tipo, uma prefiguração de alguém ainda mais sombrio no futuro. O que o tornava tão diferente dos outros? A história até aqui já está cheia de violência. A diferença está no foco da tirania dele. Enquanto os outros reis lutavam por território, Antíoco lançou um ataque direto à cultura e à religião judaica. Ele não queria só governar os judeus, ele queria erradicar o judaísmo. A fonte detalha como ele tomou o poder por meio de bajulações intrigas, como diz o texto, e não por direito, e depois iniciou uma campanha de helenização forçada. E o que isso significava na prática? Significava a proibição de práticas religiosas essenciais, sob pena de morte. A circuncisão foi proibida, ter uma cópia da Torá era crime capital, a observância do sábado, banida. E o clímax da perseguição foi o que o próprio livro de Daniel chama de abominação da desolação. Antíoco invadiu o templo de Jerusalém,
ergueu um altar ao deus grego Zeus e, para profanar o lugar da forma mais ofensiva possível, sacrificou porcos no altar sagrado. É um ataque simbólico no nível mais profundo. Mas, em meio a essa escuridão toda, teve algum tipo de resistência? Teve, e foi um momento decisivo na história judaica. A fonte destaca a revolta dos Macabeus. Começou com um sacerdote idoso, Matatias, que se recusou a obedecer à ordem de sacrificar a um ídolo pagão. Ele e seus filhos, principalmente Judas Macabeu, fugiram para as montanhas e iniciaram uma guerra de guerrilha. E contra todas as probabilidades, essa revolta popular teve um sucesso incrível. Eles conseguiram expulsar os exércitos sírios e, eventualmente, purificar e rededicar o templo. Um evento que é comemorado até hoje na festa judaica do Hanukkah. Exatamente. Mas isso levanta uma questão importante que a fonte aborda. Por que tanto sofrimento? A perspectiva teológica oferecida é que o propósito era refinar, purificar e limpar os fiéis. Entendo a perspectiva teológica, mas é uma pílula difícil de engolir. Do ponto de vista humano, é incrivelmente cruel. A fonte aborda essa tensão entre um suposto propósito divino e o sofrimento real das pessoas? Sim, e essa é uma das questões teológicas mais complexas. O comentário não minimiza o sofrimento, pelo contrário, ele o encara, mas o enquadra dentro de um propósito maior, citando o versículo 35, que diz que alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos. A ideia é que a perseguição, por mais terrível que fosse, serviu como um fogo purificador, sabe? Separando os fiéis genuínos dos que só seguiam por tradição. A fé que sobreviveu a Antíoco era uma fé testada, fortalecida. Na visão da fonte, Antíoco, em sua maldade, estava, sem saber, cumprindo um papel nesse drama cósmico. Ok. A história de Antíoco parece ter um fim claro, com a revolta dos Macabeus e a morte dele. Mas o texto continua, e a descrição parece que para de bater com a história dele. O que está acontecendo aqui a partir do versículo 36? Exatamente. Você percebeu a mudança drástica. A maioria dos estudiosos, inclusive os céticos, concorda que a partir do versículo 36, a profecia se descola da biografia de Antíoco Epífane. O texto passa a descrever um rei que fará tudo o que quiser e se exaltará acima de todos os deuses. Antíoco, apesar da arrogância, era um devoto de Zeus. Ele nunca se colocou acima dos deuses. E ele morreu de uma doença, mas a profecia descreve uma campanha militar final que nunca aconteceu com ele. Então, como a fonte explica essa mudança súbita? A fonte argumenta que estamos vendo um fenômeno chamado perspectiva profética. Analogia como olhar para uma cadeia de montanhas à distância. Dois picos podem parecer muito próximos, mas na realidade é um vale imenso entre eles. Aqui, a profecia foca em Antíoco, o pico histórico, e então salta o Vale do Tempo para focar em um pico futuro, um antítipo, que vai levar a arrogância de Antíoco a um nível global. A linguagem também muda, sai o tempo determinado de Antíoco e entra o tempo do fim. E essa figura futura, que muitos chamam de anticristo, tem características bem específicas no texto. Sim, e são aterrorizantes. O texto o descreve como um egomaníaco absoluto. Ele fará tudo o que quiser, um desprezo total por qualquer lei, ele se exaltará e se engrandecerá sobre todo Deus e vai proferir coisas espantosas contra o Deus dos deuses. É o auge da arrogância humana. E o texto menciona que ele não dará atenção ao Deus de seus pais, nem ao amor das mulheres. O que isso quer dizer? Há muito debate sobre isso. O Deus de seus pais pode sugerir que ele surge de um contexto religioso que depois ele rejeita. O amor das mulheres, alguns acham que indica ascetismo, outros uma rejeição à família, à afeição humana. Mas o ponto principal está no que ele adora em vez disso. Honrará o Deus das fortalezas. Um Deus das fortalezas. Então a religião dele é o poder militar, a força bruta. Precisamente. Sua única divindade é o poderio militar. Ele confia na tecnologia de guerra e na força para conquistar o mundo. A fonte resume os versículos finais como uma descrição da sua campanha final. Será um conflito global, um blitzkrieg que começa no Oriente Médio e culmina com ele estabelecendo seu quartel-general em Israel.
E como termina? Depois de toda essa conquista e blasfêmia, como ele é derrotado? É aí que o texto se torna abrupto e chocante. Não há uma descrição de uma grande batalha final aqui. Depois de detalhar todo o seu poder, o versículo 45 simplesmente diz: "E chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra." Espera, é só isso? Depois de todo esse poder de dominar o mundo, o fim dele é solidão e impotência? É um final anticlimático de propósito? A fonte argumenta que sim. O clímax é o anticlímax. O maior usurpador de poder da história, que se colocou no lugar de Deus, é simplesmente desfeito, sem ajuda, sem glória. A queda dele é tão súbita e total quanto sua ascensão foi meteórica. É o colapso final da arrogância humana. Ok, então vamos juntar as peças. A gente viajou por séculos de história, desde a Pérsia e Alexandre, passando por essa novela de intrigas entre Egito e Síria, mergulhou na tirania de Antíoco e terminou com essa visão de um tirano global no fim dos tempos. E o fio condutor que a nossa fonte amarra em tudo isso é a soberania divina sobre a história. A ideia é que, por mais caótico que o mundo pareça, há um plano maior se desenrolando. A fonte destaca o contraste gritante que o capítulo 11 inteiro pinta. De um lado, você tem os reis deste mundo, Xerxes, Alexandre, os Ptolomeus, Antíoco, todos operam da mesma forma: orgulho, força, conquista, traição. E do outro lado, qual é o contraste? O contraste é com um tipo diferente de rei. Um que é mencionado em outras partes de Daniel e em todo o Novo Testamento. Um rei cujo reino não é construído sobre a força, mas sobre o serviço, que não conquista pela espada, mas pelo sacrifício. A jornada por Daniel 11, com sua longa lista de tiranos, serve na visão da fonte para nos fazer ansiar por um tipo diferente de governo, um tipo diferente de poder. É uma perspectiva poderosa. O texto que a gente analisou hoje parece colocar em contraste constante esses reinos terrenos que sobem e caem, com a promessa de um reino diferente, eterno. E isso nos deixa com uma reflexão que vai além de tentar prever o futuro e toca o presente, né? A pergunta que fica é: com que tipo de poder e com qual reino as pessoas se alinham hoje? E o que o padrão histórico detalhado com tanta precisão nesta antiga profecia sugere sobre o destino final de todo o poder que é construído sobre o orgulho e a conquista? Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se no canal.